Bom, esse exercício é o seguinte, é um carro, a massa total desse carro, já considerando tudo que tem dentro dele, é de 1.400 kg, certo? Quando a gente vai fazer a consideração da onde é aplicada a massa ou o peso de um elemento, a gente faz que a consideração é de que a aplicação dessa massa total é no centro de massa dele, ou no centroide, certo? Que no caso desse carro, está aqui indicado em relação a cada uma das rodas. Então, a massa e o peso total do elemento é aplicado aqui nesse pontinho G. Ele quer saber quanto desse peso, quanto dessa massa vem para a roda traseira e quanto vem para a roda dianteira. Então, é isso que a gente vai resolver. Então, a primeira coisa, está aqui o nosso desenho, está aqui o que a gente vai estudar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, o vermelho não, é o diagrama do corpo livre. Primeira coisa, diagrama do corpo livre. Então, no diagrama do corpo livre, primeira coisa, eu desenho um eixo para simular o meu elemento. A gente está trabalhando aqui com esse carro, eu desenho o eixo dele. Próximo passo, eu desenho as forças atuantes. Então, nesse caso, o que eu tenho é o peso do carro. Peso do carro. Próximo passo, eu desenhar as reações de apoio. Nesse caso, a gente vai considerar o carro como um sistema móvel, certo? Então, as duas rodas, digamos assim, não estejam com o freio de mão puxado. Então, as duas rodas são apoio do tipo móvel. E em apoios do tipo móvel, a gente só tem reações verticais. Então, aqui na frente, eu vou ter a reação vertical devido à roda dianteira. E lá atrás, eu vou ter a reação vertical devido à roda traseira. Então, VD vertical dianteira e VT vertical traseira. Próximo passo agora, então, só a gente cotar isso daqui. Opa. Apagar só para dar uma melhoradinha aqui. Caramba, tá difícil. Aí. Então aqui, entre a vertical dianteira e o peso total do carro, eu tenho 1.386 milímetros. 1.386 milímetros. E do peso do carro até a roda traseira, 964 milímetros. Portanto, o peso total do carro está mais próximo da roda traseira. Espera-se obter um resultado maior para VT do que para VD. Mas é o seguinte, vamos transformar isso aqui para metro já. Então eu sei que isso daqui é 1,386 metros. Isso daqui é 0,964 metros. Certo? Então já temos o diagrama, já entendemos todas as forças que agem na viga. Na viga, nesse caso, não, no carro. Próximo. Ele deu a massa do carro, então a gente precisa calcular o peso. Cálculo do peso do carro. E lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade. Ele falou que o peso do carro é de 1.400 kg, a massa do carro. 1.400 e a gravidade é 10. Só para deixar aqui registrado, peso é igual a massa vezes gravidade. Isso daqui vai resultar em 14.000 newtons. Certo, já temos o diagrama, já temos todos os pesos. Próximo passo agora é a gente aplicar as condições de equilíbrio dessa estrutura. As condições de equilíbrio. A única condição de equilíbrio que a gente não vai ter nesse caso é a somatória de forças horizontais. Porque eu poderia ter forças horizontais agindo. Então, nesse caso, que é um carro que ele se move, a gente não vai pôr as considerações de forças horizontais. Porém, o somatório de momento continua. Somatório de momento e sempre em relação ao ponto. Vou colocar em relação ao ponto D aqui, em relação à dianteira. Tá? Poderia fazer em relação à traseira também, não tem problema nenhum. E lembrando que momento é igual a força
vezes distância. O que causa o momento em relação ao ponto D? Primeira coisa, PC, que é a força, vezes a distância, 1,386. Positivo ou negativo? Se eu pensar que o ponto D aqui é o ponto onde ele vai girar, a força C, PC, faz com que ele gire em sentido horário. Portanto, negativo. E no outro lado, eu tenho o VT e a distância, vezes 1,386 mais 0,964. Tudo isso igual a zero. E o VT, se eu estiver analisando em relação ao ponto D, é uma força que vai tentar fazer com que o ponto D gire em sentido anti-horário. Anti-horário positivo. PC, 14.000, então menos 14.000, vezes 1,386, mais, quanto que é isso aqui? Calculadora. 1,386 mais 0,964. 2,35. Então, mais 2,35. VT. Tudo isso igual a zero. Passar esse daqui para lá, como mudando o sinal. Então, tenho aqui 2,35 VT. Vai ser igual, menos, passo para lá para mais, 14.000 vezes 1,386. 19.404. 19.404. Logo, o meu VT vai ser igual a 19.404 divididos por 2,35. Logo, divididos por 2,35. 8.257,02. 8.257,02 newtons. Certo? A gente já sabe quanto de força vai para a roda traseira. Agora a gente vai calcular quanto vai para a roda dianteira. Eu tenho duas opções. Ou eu calculo o somatório de momento em relação à roda traseira, ou então eu posso calcular o somatório de forças verticais iguais a zero. Ou eu posso simplesmente calcular os dois. Posso calcular esse e calcular o outro. Se eu obter o mesmo resultado para VD com as duas formas de cálculo, significa que está correto, certo? Eu vou fazer o somatório de forças verticais. Se vocês quiserem fazer os dois, é até interessante para vocês conferirem. Somatório de forças verticais. Então, vamos lá. O que eu tenho de força vertical? Lembra do eixo XY. Para cá, X, para lá, Y. Tudo que estiver no mesmo sentido de Y é positivo. Então, eu tenho VD e VT. Então, VD mais VT. E eu tenho PC, que é o P do carro, em sentido contrário. Menos PC. Tudo isso igual a zero. Então, VD eu não sei quanto é, que é a reação na roda dianteira. Mas eu sei que o VD mais VT, 8.257,02 menos peso do carro, 14.000. Tudo isso é igual a zero. Portanto, o peso do carro, a reação de apoio na roda dianteira, o quanto do peso vai para a roda dianteira, vai ser 8.257 menos 14.000. Tá? Esse resultado vai dar, essa conta aqui vai dar menos 5.752. Passando por outro lado, eu mudo o sinal. Menos a resposta. 5.742,98. 5.742,98 newtons. Certo? Então, na roda traseira vai 8.257 e na roda dianteira 5.752,98. Lembra que no começo do exercício a gente tinha visto que o centro de gravidade
é mais próximo da roda traseira, então ali deveria ir mais carregamento. E a gente chegou nisso daqui. A roda traseira é o que é mais carregada, tá? Então tem quase 3.000, 2.500 newtons a mais de força. Beleza, pessoal? Resolvido o exercício 2, então. Valeu!